Vamos continuar aqui o nosso curso aqui de cálculo vetorial. Estamos estudando aqui as chamadas operações com funções vetoriais. A pergunta é: como é que eu faço uma adição, uma subtração envolvendo funções vetoriais? Mesma ideia de vetores. Por exemplo, eu tenho aqui na situação A, eu quero obter a soma. Olha só, dadas as funções vetoriais, foi dada aqui uma função f, está aqui a função f e a função g. São funções, né, onde ela tem a cara de um vetor, mas as componentes, a x, a y e a z, nesse caso aqui, são funções desse parâmetro aqui, dessa letra t. Em resumo, direto ao ponto, como é que eu somo? Soma como se estivesse somando vetores. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E se for semelhante, se não for, você só congela. Entenda bem. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero somar a função f mais g. Você vai colocar aqui, anote aí, filhão. Você vem, coloca a função f. Qual é a função f? 2t, vírgula, não se perca, tem uma vírgula ali. Próximo, 2t a segunda, vírgula, próximo, 5t elevado à terceira. Mais, agora, eu vou colocar a função g. São duas funções, uma f e uma g. Qual é a função g? Aí você coloca aí t, bem aqui 1, e eu tenho bem aqui menos t elevado à segunda. Isso aqui é somente uma observação do autor da questão, que o t é um parâmetro aí maior ou igual a zero. Agora, você vem aqui e vai fazer o seguinte: vai colocar a função f. Você pode escrever, se você quiser, bem aqui, ó, que é a função f mais a g. Aqui você coloca a setinha, que queira ou não, tem comportamento de vetor, né? Então, são vetores aqui, um f e um g, são as minhas funções vetoriais. Só que para somar isso aqui, basta somar os correspondentes. Como assim os correspondentes? Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Vou até marcar para facilitar a sua vida. Primeiro com primeiro. Aí você vem aqui e diz: quanto equivale o meu 2t mais t? 2t mais t vai dar 3t. Aí você coloca 3t. Se você não quiser essa anotação que eu coloquei aqui, né, de parênteses, tem muitos professores que colocam dessa maneira, bem aqui. É a mesma coisa. 2t mais t, 3t. Segundo agora, vou somar o segundo com segundo, que é o do y, né? Segundo com segundo. Então, eu vou colocar bem aqui 2t, 2t a segunda. 2t a segunda mais o número 1. Mura, por que você não somou? Porque eles não são semelhantes. Parou aí, fica congelado. 2t a segunda mais 1. E por último, eu tenho 5t elevado ao cubo, menos bem aqui, menos t elevado à segunda. Não são semelhantes, fica congelado. Essa é a sua resposta. Então, quando você quiser somar funções vetoriais, basta fazer primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E se for subtração, mesma coisa, você ia subtrair na boa. Agora, você tem que ter o cuidado nessas operações aqui com funções vetoriais, quando eu tiver que fazer esse caso bem, que não é o limite. Não se preocupa com o limite, que é a parte mais fácil da questão. É essa parte interna bem aqui. Esse símbolo não é qualquer coisa. Esse símbolo aqui dentro, esse pontinho aí, é o produto interno que eu estou simbolizando. Então, aqui eu quero saber qual é o limite, quando t se aproxima de zero, desse resultado, o produto interno da f com a g. Porque a gente faz produto interno entre vetores. Moura, eu esqueci o que é o produto interno. O produto interno, ou também chamado produto escalar, ele é um número. E você faz primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. Moura, eu acho que eu não lembro disso aí não. Então vamos lá, vou te ajudar. Vem cá. Você vem aqui, você vai substituir a nossa f e a nossa g. Então, eu vou colocar a f, é só colocar o nosso vetor. 2t, 2t a segunda, 5t elevado ao cubo.
pontinho, esse pontinho aqui é o produto escalar, repetindo. Aqui os próximos, 1, ou melhor, só t, né? 1 e menos t a segunda. Agora eu vou desenvolver esse produto interno. E esse produto interno, você vai fazer assim. Primeiro com primeiro, 2t, vou trocar a cor da caneta. 2t vezes t. É assim, ó, primeiro com primeiro. Aí mais segundo, 2t a segunda, vezes o segundo, que é o número 1. Mais o terceiro, 5t ao cubo, que multiplica menos t a segunda. Então, esse é o resultado. Se fosse numérico, né, como são vetores, o resultado aí é um número. Por isso que é chamado produto escalar, produto interno. E agora, para resolver isso aqui, a álgebra simples. 2t vezes t, você coloca 2t a segunda. 2t, bem aqui, ó, vezes 1, vai dar 2t a segunda também. 2t a segunda vezes 1. E bem aqui eu tenho mais com menos dá menos. 5t a terceira vezes t a segunda é menos 5t, multiplicação de potência de mesma base. Muito bom. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2 vai dar 5. É possível até reduzir os termos semelhantes aqui. Eu vou ter nada mais, nada menos bem aqui do seguinte. Você vai pegar aqui e vai colocar 2t a segunda mais 2t a segunda, 4t a segunda, menos 5t a quinta. Então, esse aqui é o resultado de dentro do colchete. Dentro do colchete, estava pedindo isso aqui, o produto escalar, que é dessa maneira. Só que, professor, mas tem aquele limite. É a parte mais fácil. Eu te falei que era a parte mais fácil. Eu quero achar o limite dessa minha função, queira ou não é uma função aí. Eu quero achar o limite dessa minha função, 4t a segunda, menos 5t elevado à quinta. Não esqueça que eu conservei a base, somei os expoentes. Quando o meu t se aproxima de zero. Nesse caso, como essa função é uma função que a gente fala assim que ela não tem denominador, então para achar limite vai ser muito fácil. Basta no lugar do t substituir por zero. Vai ficar 4 vezes 0 a segunda, menos 5 vezes 0 a quinta. E aí 0 a quinta é 0, vezes 5 é 0, 0 a segunda é 0, vezes 4 é 0, 0 menos 0 vai dar 0. Essa resposta, e dessa maneira você tem aí. Então, a parte do limite é a parte mais fácil. O objetivo aqui era você recordar esse produto interno aqui, como é que a gente resolve esse produto interno. E aí você pergunta, mas Mura, não pode aparecer um outro tipo de operação que eu tenha que recordar? Pode sim, mas faz favor, copia que eu estou voltando. Agora vamos falar da parte mais importante, que é tenha cuidado quando a pergunta for essa bem aqui. Quando o professor colocar esse x aqui não é qualquer coisa, é o produto vetorial. A sua preocupação não é o limite, isso aqui é o de menos. A nossa preocupação é como é que eu faço esse produto vetorial. O escalar tu já sabe, escalar é na boa. Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. E o vetorial? O vetorial ele é o resultado de um determinante. E você tem que saber montar esse determinante. Você vai fazer o seguinte, filhão. Bem aqui eu tenho a minha f vetorial, coloca um x aí, ó, vetorial caminha g. E como é que eu faço esse tal produto vetorial? Você vai montar um determinante, sempre será um determinante aqui de terceira ordem para você montar esse determinante. Tudo bem? Na primeira linha, você vai colocar IJK. Por que IJK? Porque é vetor. É a direção, né, do eixo x, y, z. Então, o produto vetorial, você sempre começa o esquema dele da seguinte maneira. Vou colocar de vermelho. Você coloca bem aqui o i,
Recomendo que você afaste um pouquinho, coloque o J e depois coloca o K. Show de bola? IJK. Sempre nessa jogada, nessa batida que você vai fazer. IJK. Show de bola? E agora? Já montei, professor, IJK. Vou colocar o primeiro vetor. No caso, a primeira função vetorial. Qual é a primeira função vetorial? Primeira função vetorial é 2t. Coloque aí, 2t. Que mais? Deixa eu olhar aqui rapidola. 2t a segunda. E o próximo, 5t a terceira. Sempre assim. Próximo, vou colocar t, terceira linha. Segunda função, função g. t1 e menos t a segunda. Então, é assim que você tem que montar o seu chamado produto vetorial nesse esquema toda vez. Deixa eu sobrar espaço aqui para ficar bonitinho para você aí. Show? E como é que eu resolvo um determinante dessa maneira? Mura, eu esqueci. Calma que eu vou te ajudar. Você vai fazer assim, ó. Primeira linha, vamos colocar de preto aqui. Primeira linha, você vai fazer o seguinte. Esse I e esse K que estão na primeira linha, quem está em cima, você joga para baixo. Esse I e esse K, vou jogar ele para baixo. Coloca aqui, ó, o I e bem aqui o K. E quem está embaixo vai para cima. Esse T e menos T a segunda desloca para cima. T e menos T a segunda. Então, é nesse esquema que você tem que fazer o seu determinante de terceira ordem. Quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo vai só ponta interessa da primeira linha e da última linha para você inverter. Após isso, você vai ter o seguinte aqui, pequeno gafanhoto, você vai ter as diagonais. Eu tenho essa diagonal, cada diagonal tem 3 elementos. Essa diagonal e essa diagonal. Caindo na sua direita, você vai chamar isso aí de diagonal principal, diagonais principais. Mas eu tenho no outro sentido as diagonais chamadas de secundárias. Já eu vou cuidar delas. Aí o que você coloca é o seguinte, deixa eu começar a escrever aqui os nossos resultados. Eu vou ter t vezes j vezes 5t a terceira. Você coloca 5t a quarta j. Não esqueça que aqui eu tenho t vezes t a terceira. Conserva a base e soma os expoentes. Segunda linha, i vezes 2t a segunda vezes menos t a segunda. Esse i só vai repetir. Só vai fazer a conta com 2t a segunda vezes menos t a segunda. Mais com menos é menos. T a segunda vezes t a segunda conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 2t elevado à quarta i. Agora, próxima linha, 2t vezes 1 vezes k vai ficar 2t vezes k. Aqui você coloca em um parêntese, porque eu tenho as diagonais principais. Você multiplica as diagonais principais e repete, fica do jeito que está. Agora eu vou ter no outro sentido, galera do contra, as chamadas diagonais secundárias. Essa próxima e essa próxima. O que é que eu vou fazer com essas chamadas diagonais aqui secundárias? Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou multiplicar, só que tem um porém. Você coloca assim, ó, menos e abre um parênteses. Tem que ter um menos na frente para rolar um jogo de sinal. É sempre diagonal principal menos diagonais secundárias. Show? Então, aqui você vai colocar 2t vezes menos t a segunda, vai ficar menos 2t a terceira. Conserva a base, soma os expoentes. E o j você só repete. Continuando. Bem aqui, t vezes 2t a segunda. Vai ficar 2t a terceira k. E bem aqui, eu vou ter 1 vezes i aí, vezes 5t a terceira, 5t ao cubo i. E aí você fecha aí a nossa missão. Agora eu vou fazer o jogo de sinal
e eu vou organizar. Primeiro I, depois J, depois K. Melhor. Não vai, organiza, né? Organiza para você não se confundir, tá bom? Porque sempre a gente tenta inventar alguma coisa para errar, um sinalzinho. Então, cuidado. Primeiro I vai ficar menos 2t a quarta I. Quem tem I do outro lado? Vamos fazer o jogo sinal. Menos com mais vai dar menos. Então, vai ficar menos 5t ao cubo I. Galera do I. Galera do J agora. J eu tenho 5t a quarta, 5t a quarta J. E aqui do outro lado, não esqueça o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. 2t ao cubo J. E por último, quem tem K? Eu vou ter aqui 2t vezes K, menos com mais é menos, 2t ao cubo K. Show de bola? E agora eu posso fazer o seguinte, não é possível, percebi que não é possível reduzir muitos termos semelhantes, mas eu posso fazer assim. O meu produto vetorial aí, da minha F com a minha G, vai ficar o seguinte. Nesse primeiro, você pode colocar o I em evidência. 2t a quarta menos 5t a terceira I. Deixa eu colocar até de vermelho aqui para ficar destacado. Próximo, eu coloco agora o J. Como é que fica o J aí? Mais 5t a quarta mais 2t ao cubo J. E por último, eu tenho 2t menos 2t ao cubo K. Queridos, essa é a resposta. Só que na minha questão, eu não queria apenas o meu produto vetorial. Deixa eu colocar de vermelho e aqui também de vermelho. Eu não queria apenas meu produto vetorial. Né? Eu queria o limite quando t tende a zero. Mas é a parte mais fácil. Porque aqui a gente percebe pelo poder da fé que quando eu substituir, não é toda vez, viu, essa questão. Quando eu substituir no lugar desse t aí o valor zero, vai zerar todo mundo. Não é verdade? Quando eu jogar aqui o zero, vai zerar, vai zerar, vai zerar. Então, o resultado é o vetor nulo. Então, você vai ter o zero aqui, porque quando eu jogar, eu vou ter 0, 0, 0. Né? Queira ou não, isso aqui é um vetor. Então, o produto vetorial é um vetor, que é o vetor nulo, que eu vou ter aqui, o limite, no caso, né? O limite é essa função vetorial. Quando t for zero, esse vetor aqui tende ao zero, ao vetor nulo. Vamos falar dessa maneira aí. Então, esse zero aqui é o vetor nulo. Posso colocar assim, ó. Tá? Para entender direitinho, tá? Que aqui é um vetor que eu tenho isso aqui. Então, eu acho o limite de cada componente. Né? É diferente. O produto escalar é um número. Tá? Não é a mesma coisa. O produto escalar lá deu zero, um número zero mesmo. Aqui não, aqui é um vetor. Então, a gente está dizendo que esse aqui, quando t se aproxima de zero, esse cara se aproxima do vetor 0, 0, 0, que é o vetor nulo, no caso, bem aqui. Show de bola? Eu espero ter ajudado. Se ajudou, comente, compartilhe. Até a próxima. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.